De volta para uma conversa de peso com João Valdeir Santos, o diretor aí do Jornal Canudos, da revista Nova Fonte, né? Eu te provocava antes do intervalo para a gente conversar um pouquinho mais da tua história. A gente se conheceu lá no movimento estudantil, né? Aí, anos de 80 e poucos, para não falar muito como é que está a nossa idade aí. João, tu participou do movimento das diretas já em Novo Hamburgo, né? Um movimento importante, né? Acho que marcou, né? Não só para mim, mas para toda uma geração que a gente foi através do movimento estudantil que eu fui convidado a representar o estudante pela União na comissão que lutava pelos direitos, né, democráticos, eleição direta do presidente, liberdade de expressão, né, uma série de direitos que hoje tem que as pessoas às vezes não sabem que isso não valorizam, né? E a gente fez isso com muito amor e muito carinho, porque a gente sentia isso, né? Eu, como líder estudantil, na época, eu tive sérios problemas, né? Dificuldades mesmo interna, que a gente não fala isso há muito para muitas pessoas, mas então agora dá para falar que como os diretores não eram eleitos pelos alunos, né? Ele era nomeado pelo governo e tinha uma certa cerceamento, tinha a repressão, chamava a gente para discutir e tal, e pressionar para não fazer, digamos, algo que fosse contrário aos interesses. E, de certa maneira, com aquele movimento eu me senti bem, porque não era só o movimento estudantil que brigava, era toda a sociedade, né, organizada. Né, tinha quem que várias... participou da comissão contigo? Eu não lembro bem assim as pessoas, mas eu lembro assim que tinha representação dos sindicatos, da UAC, A UAC era muito forte. Era forte naquela época. Dos estudantes de Novo Hamburgo, tinha, se não me engano, da Fevale também, né? Como é que chama a entidade? Reitor? Não, dos estudantes. O DCE? É isso, DCE. Tinha assim, da Câmara, tinha representação também. Então era uma comissão, na verdade, né? E isso para nós foi bom, porque a gente fez alguns movimentos bem grandes no Novo Hamburgo. A gente fez um na frente da Câmara lá que, olha, não sei a quantidade de gente, se já deu algum outro comício tão grande como foi aquela vez. Brizola, inclusive, teve aí, teve mais outras lideranças, né? Mas foi importante, sim. Foi um momento especial da nossa história. Foi. É que a gente, como jovem, naquela época, tinha... não que a gente não tenha hoje, mas a gente tinha grandes sonhos de mudança, né? De ter uma sociedade... O que te fez ir para o movimento estudantil, João? Cara do céu, tu sabe que eu fui convidado, na verdade, a participar das reuniões. E eu comecei a gostar, e eu comecei a participar, e comecei a sentir aquele... Tu participou, tu foi presidente do Grêmio do João... O Antônio Vieira, quando eu fazia o primeiro grau, né? Do 25 de julho, é. Vice-presidente da UNH, da União Estudante de Novo Hamburgo, presidente da União Estudante de Novo Hamburgo e vice-presidente da União Gaúcha de Estudantes Secundaristas. Né? Fizemos uma carreira no Foi bem então, participar de congressos, né? Tanto fora do estado como dentro do estado, né? Da UBS, enfim, São Paulo, Rio, em tantos lugares. Foi muito importante. Para mim, como pessoa, eu como um jovem, né, vindo do interior, assim, a gente é muito limitado ainda, né? E aí tu começa a se integrar mais com tudo, praticamente. E, no entanto, a minha ideia não era ser um líder, né? Nunca foi isso, né? Mas era de eu aprender mais e mais, né? E só participando é que você aprende, digamos assim, a valorizar, né? Não só a luta do dia a dia, como eu falei, do direito das pessoas escolherem ser presidente, mas a liberdade de expressão, os alunos escolher os seus diretores, né? Nós tínhamos também uma das bandeiras de luta na época, era o passe, não o passe livre, mas os 50% de desconto para o estudante da passagem. A gente conseguiu 35%, depois os que não cederam, os posteriores, conseguiram arredondar nos 50%. Lembro que na época foi o ex-prefeito falecido, Atalio Foscarini, né, que ele botou e bateu o pé. Era manchete no jornal todo dia. Saía, não, eventualmente saía, a gente ganhava esse espaço, né? E era bom, né? A gente fez várias atividades, festivais de música, Pio 12, além dos congressos, a gente fazia seminários, né? A gente organizava, fizemos 2 vezes as Olimpíadas Estudantil, com apoio da Fevale, lá no Rio do SESI também, né? Que durou... Tem um que durou 3 finais de semana, onde deu 1.050 atletas inscritos. Poxa, era bastante, né? Agitava Novo Hamburgo. A gente mexia um pouquinho, né? A gente sabe que hoje em dia a gente vê aí, infelizmente, o movimento está mais devagar, né?
Tá mais, não sei se as bandeiras talvez já foram conquistadas, mas tem muita luta pela frente. Acho que o pessoal tinha que se... Apesar que a União está ativa hoje, né? E tu não parou de lutar? Não, hoje eu luto mais pela sobrevivência, né, da minha empresa lá e eu gosto de participar assim, da atividade, mas eu Mas com participar força... através de um veículo de comunicação não deixa de ser Não um trabalho deixa, coletivo. Né? exato. É uma coisa que a gente procura, particularmente, não ficar partidarizando ou participando de partidos, porque o veículo, não que impeça, mas não é bom, né? Não, isso não impede que você tenha seus candidatos, que você, né, tenha, digamos, as suas preferências, mas você não precisa expor isso para as pessoas, até porque à medida que começa a trabalhar com comunicação, você acaba, de certa maneira, sendo... Né, aumentando a responsabilidade. Exato. Tu conviveu num período de ouro aí de Novo Hamburgo, onde tinha muito dinheiro na nossa Sem prefeitura, né? E nós tínhamos figuraças aí como a Thalita Foscarini, e o secretário de Educação na época era o homem do aipim ao computador, Ernest Sarlé. Né? Tu teve um encontro bem interessante com ele, né? E sabe que ali foi o meu começo, né? A gente participava daqueles concertos que tinha para a juventude, né? Aí vinha as escolas para o teatro. E era um sábado de manhã. E como eu tinha um encontro estudante, eu pensei, professor, dá uma palhinha lá, avisa o pessoal que vai ter um encontro, sindicato, sapateiro, domingo, tal hora, assim, né? É importante que o pessoal vá, né? Porque naquela época a diretoria da União dos Estudantes não era por eleições diretas como eu fui escolhido. Era por um congresso. E aí como hoje é de novo. Hoje novo. Hoje infelizmente, aí a maioria não participa, é um grupo pequeno que escolhe, que infelizmente não representa a maioria dos estudantes. Não é representativamente. E eu passei aquele recado para ele, e ele, na hora falando da juventude lá, que o jovem tinha que participar mais, que era importante, o país precisava dessa garra, dessa força. E eu vou chamar um jovem para contar uma história para vocês, ou para conversar um pouco com vocês. E me chama. E eu me pegou desprevenido, eu não sabia que ele ia me chamar. Aquilo foi uma coisa boa, né? Foi ruim na hora, mas foi bom porque quebrou o gelo e eu comecei a... Foi a força mesmo. Eu fui na mara, não tinha jeito. Frio. Dessa aí e fala aqui, né? E aí foi minha estreia falando de público, e aí tu né? foi pra frente de toda a plateia. Tava lotado ali o nosso teatro, né? Centro de Cultura. E normalmente eu não tinha noção como é difícil tu falar com o público, digamos assim, acima de ti, né? Porque quando você sobe, é até psicológico, né? Tá em cima de alguma coisa, para o público abaixo, parece que é mais tranquilo, né? Dá essa impressão. Mas quando estão acima, é complicado. Então, assim, eu não tinha nenhuma experiência, né? Falei coisa com coisa, mas disso eu já deixei meu recado lá e foi dado e não sei se o pessoal entendeu, mas acho que entenderam, né? Tem bastante gente. Agora, o professor Salé, olha, é uma pena, né, que as pessoas, a gente está nesse mundo e, claro, um dia todos nós vamos ir, mas foi um dos grandes responsáveis pelo que é hoje nossa educação, né? Pensador, uma pessoa que trouxe não só tecnologia, mas trouxe inovação, trouxe novos métodos de ensino, que Novo Hamburgo passou a ser referência, né? E foi numa época que eu me lembro que os professores da rede municipal era bem valorizado. E a gente tinha, como estava na área pública estadual, existia uma diferença muito grande, e o pessoal comentava isso. E isso também, aquilo que eu falei, né? O profissional, para render, ele tem que estar motivado, seja por salário, seja por... Enfim, tem que ter algo que os coloque, além da missão, né? De educar, né? Mas isso me parece que tem muito a ver também com a decadência de Novo Hamburgo, né, Rodrigo? Como é que tu viveu como profissional esse período aí de lomba abaixo da nossa cidade? Aquilo que eu falei, sabe que naquela época parece que tudo que tu fazia dava certo, porque tinha muito dinheiro. A cidade é uma cidade, incrível que pareça, era rica, é muito mais rica que hoje mas no entanto era mais segura. Não tinha tanto assalto, tanto roubo. Tinha, claro, mas não com essa grandiosidade que é hoje. E em Novo Hamburgo, para quem não sabe, a prefeitura chegou a emprestar dinheiro para o Estado. Hoje é o Estado, é o município que toma dinheiro emprestado do Estado da União. Isso não é novidade. Mas naquela época, Novo Hamburgo estava tão bem, nós éramos a quarta economia do Estado. Hoje eu não sei qual é a colocação, mas deve estar em sexto, sétimo. Então, foi um momento muito bom, né? Não só na questão financeira, mas também tinha toda
essa questão da, como eu falei, das diretas, dos movimentos sociais indo para as ruas, aquela sede de liberdade, aquele pessoal que também passou, não só nós como jovens, mas aqueles mais velhos que tiveram o problema mais duro da ditadura, sentiu a necessidade de fazer a mudança e foram com tudo, né? Não comparando, é como se fosse hoje o período eleitoral, né? Quando começa a campanha, começa morna, fria, né? Aí começa a funilar, começa a chegar os últimos dias, começa todos os partidos indo para a rua, né? Os candidatos se mobilizando, e naquela época a gente sentiu isso, né? E a luta não era de um partido ou de outros partidos, era uma luta da sociedade, né? Existia aqueles que queriam a mudança, e existia aqueles que estavam no poder pelo movimento, pela entre aspas, revolução, que na verdade foi uma ditadura, né? Revolução, na verdade, não foi bem assim, e que queriam se manter no poder. Existia outro grupo que queria, digamos, mudanças, né? Não poder pelo poder, mas queriam liberdade, né? Queriam direito de organização social. Não tinha... Conquistados esses espaços, Exato. o que o Valderi, como diretor de um grupo de comunicação, sonha para o Novo Hamburgo? Olha, nosso grande objetivo hoje da empresa é, digamos, ampliar nossa linha de ação no sentido de informar cada vez melhor a nossa sociedade, né? De ser um veículo cada vez mais reconhecido, não só no jornal, como na revista também, e contribuir. Eu acho que o papel nosso hoje, como integrantes da comunicação, a gente não faz, como eu falei, tudo por dinheiro só. A gente tem também uma missão, né, de levar mais de dar voz àqueles que não têm, dar espaço para aqueles que precisam, para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade mais, digamos, mais aberta, mais bem informada, que não fique... A nossa missão também é não deixar que os grandes veículos sejam, digamos assim, não domine apenas a questão comercial, mas que domine também a opinião pública, formação, né? Porque é fundamental. Hoje que você escreve, por isso tem que ter responsabilidade. A gente lutou contra uma ditadura, agora quer terminar com as outras. É mais ou menos isso, né? Mais espaço, eu acho, né, para as pessoas poder. A gente tem sido reconhecido como um jornal que não tem medo. Né? E alguns dizem assim, o jornal de vocês, vocês colocam desde que não tenha. Porque lá nós temos um critério assim, não que nós somos irresponsáveis. Nesses meus 20 anos de jornalismo, eu nunca levei um processo. Porque a gente só põe verdades. Mas toca na ferida. Toca na ferida. Isso tem que doer, infelizmente, né? Mas é sempre garantindo o direito da resposta, do ponto, contraponto, garantindo as pessoas, todas as pessoas que foram lá, que tiver nome e sobrenome, tem espaço no jornal. Né? Anônimo não fala. Tu recebe dezenas de pessoas todas as semanas lá. Pessoas. Pelas mais variadas demandas. Informações também, material que a gente recebe lá durante a semana, dá para fazer 2, 3 jornais. Né? Tem que... Não, apenas que economicamente a gente não tem condição de fazer um jornal mais, digamos, no mínimo o dobro de páginas. Né? Mas é uma construção, Valderi. Eu acho que bom que a gente tem esses dois veículos maravilhosos aí na nossa cidade. Assim como a TV também, né? Vida longa, né? Obrigado. Assim como a TV também, eu acho que a TV também é uma TV basicamente comunitária, no sentido da essência, o Jornal Canudos também. E a gente tem um papel fundamental exatamente de procurar aquilo que os grandes não mostram, ou não querem mostrar. Né? Verdade. Isso você às vezes desafia a lógica, no entanto, às vezes se prejudica até financeiramente, porque tudo tem interesse hoje, né? E quando você mexe com interesse, as coisas nem sempre ocorrem da maneira que o pessoal gosta. Né? Mas eu, por exemplo, fiquei muito feliz de ver Martin Beren assinando uma página do jornal. Acho que foi uma demonstração. Grande jornalista. Muito total da autenticidade do trabalho que vocês realizam. Exato. E nesse cerceamento, ou seja, liberdade mesmo. A única coisa que eu pedi para ele é assim, procura sempre, quando colocar isso para toda a nossa equipe, né? Na dúvida, procura ver mais fontes, mais informações, para que a gente não venha amanhã depois ter um processo por uma calúnia ou alguma informação, alguma coisa errada, né? Então, não que a gente tenha que ter medo, às vezes é melhor tu atrasar, às vezes, uma informação ou não ser o portador do furo da reportagem, mas quando tu largar a matéria, largar com qualidade, com informações completas e que sem o risco de tu, né? Construindo cada vez mais credibilidade. Exatamente. Valderi,
Grande prazer te receber. Obrigado, eu agradeço. TVNH, o Conversa de Peso, sempre à tua disposição. Eu que agradeço o espaço. Para nós é importante a gente divulgar. Eu sei que é a primeira vez que estou falando no teu programa, né? Eu tive na casa já através do ISUR, falando até da revista, eu acho que foi o lançamento dela. E para nós é importante divulgar e dizer que as parcerias que constroem é assim também, né? É isso aí. Hoje, numa conversa de peso com o diretor da editora Nova Fonte, da revista Nova Fonte, do jornal Canudos, nosso amigo João Valdeir dos Santos. Continue agora com a programação da nossa TVNH e da nossa rede Comunidade de Televisão.